Às vezes acontece uma coisa que a gente não entende, ou a gente lê uma coisa que não entende, como prova para o nosso orgulho e para a nossa vaidade, para nos mostrar que a gente não entende mesmo as coisas. Ou que a gente pode entender certas coisas, mas não entender outras. Da mesma forma, são as atitudes de uma pessoa que a gente não entende. O que quer dizer não entende? Quer dizer que não conhece, quer dizer que ignora. Como a gente não pode saber tudo, é óbvio que mesmo quando você está lidando com uma pessoa, que está lidando com um livro, com qualquer coisa, é óbvio que tem muitas coisas que você não entende, nem pode entender mesmo. São para outras pessoas entenderem aquilo. Cada um de nós recebe o que tem que receber. E agradecer também por aquilo que não recebe. Porque nós não sabemos, se nós entendêssemos certas coisas, se nós iríamos conseguir suportar. Então é melhor mesmo que não entenda, em certos casos. Então tem que agradecer por entender e agradecer por não entender. Agradecer sempre. E se não sabe se está entendendo ou não, agradece também. Agradece sempre. Agradece sempre. Esta é a chave para tudo. E se nós podemos dizer alguma coisa a respeito das 3 qualidades da matéria. Os indianos, não? Descobriram que a matéria tem 3 qualidades. E essas qualidades são inércia, substância mental e substância espiritual. E todos nós que estamos na matéria, não? Somos compostos de inércia, de substância mental e de substância espiritual. E é muito sábio nós sabemos equilibrar essas 3 qualidades. Porque se elas estiverem equilibradas, elas desenvolvem juntas e vão, com o tempo e através das encarnações, elas vão se fundindo e vão se elevando. Nós temos um certo preconceito diante da inércia, porque a inércia incomoda a personalidade, assim como o excesso de velocidade, o excesso de mente também pode incomodar. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Não precisa ter preconceito quanto à inércia, porque se ela estiver na sua posição, se ela estiver no grau correto, é isso que nós precisamos para não ter pressa, para não ficarmos ansiosos, para não ficarmos afobados. Então a inércia é necessária, desde que não passe de um certo grau, desde que não ultrapasse aquela porcentagem de equilíbrio dentro do ser. E aqui mandaram uma revista que fala que no ano 2014 vai acontecer o fim dos tempos. Todas essas afirmações com datas marcadas são para nós vermos o conteúdo delas, mas esquecer a data. Porque realmente ninguém sabe quando uma coisa vai acontecer. Não o fim dos tempos, mas qualquer coisa. Porque se nós soubéssemos o que vai acontecer daqui a pouco, uma parte nossa iria resistir tanto àquilo, ou iria interferir de tal maneira que iria impedir que aquilo acontecesse como deve. De forma que isto de nós não sabermos o que vai acontecer é muito fundamental para a ordem geral das coisas. Então, se nós estamos sabendo que o que vale é o momento presente e que neste momento nós temos que ser o mais empenhado, o mais real possível, isso é suficiente. Não adianta nós sabermos o que vai acontecer no ano 2014, porque o que vai acontecer no ano 2014 depende do que nós estamos fazendo agora. Depende do que for feito daqui até lá. De forma que vai mudar muito o que vai acontecer no ano 2014.
O ano 2014, visto hoje, vão acontecer várias coisas. Mas visto no 2013, não se sabe que mudanças aconteceram até lá. O que acontece na Terra, o que acontece no planeta, o que acontece na humanidade, não depende só do que se passa nesta Terra. Por isso é que a gente não pode prever as datas. O que acontece no planeta é uma direta responsabilidade do homem em certas coisas. Mas em outras, tem muitos outros fatores que influenciam aí, tem muitos outros fatores extraterrestres que se somam a isto. De forma que é praticamente inviável você estabelecer uma data para qualquer coisa. Porque o que está influindo aí não depende só de você. Não é um programa que você faça e que vá realizando. Naquela realização entra tanta colaboração que é imprevisível como é que aquilo vai acabar. Nós teríamos que estar atentos para reconhecer o que vem para impedir e o que vem para ajudar. E quando for o caso de receber ajuda, não deixar de receber ajuda. Porque muitos de nós não gostam de receber ajuda, por orgulho. Muitos de nós gostariam de provar a si mesmo que são capazes de fazer as coisas. E nós não somos capazes de nada sozinhos. De nada sozinhos. Nem de respirar a gente é capaz sozinho. Porque se não estiverem aí tantas forças elementais, tantas forças dévicas, mantendo o seu pulmão, mantendo o seu movimento respiratório, você não estaria respirando. De forma que tudo isso é colaboração. E nós temos que realmente reconhecer o nosso orgulho, porque não há quem não tenha orgulho. Dizem as escrituras que o orgulho nos acompanha até o fim, ele vai diminuindo, mas não desaparece, de forma que não há quem não tenha orgulho. E nós precisamos cuidar para que esse orgulho não fique muito exacerbado, que esse orgulho não comece a nos dirigir, a nos conduzir, que esse orgulho não comece a determinar as nossas coisas. Porque orgulho vai haver sempre. E quando esse orgulho é ferido, quando esse orgulho é contrariado, isto tudo faz parte do equilíbrio entre aquelas três qualidades, sempre. O orgulho está lá naquela qualidade mental. O orgulho está ali na segunda qualidade e ele precisa ir sendo redimensionado. Mas a natureza que juntou essas qualidades no nosso material sabe por que fez isso. E parece que muitas pessoas não se perdem por orgulho. De forma que o orgulho deve ter alguma razão para ele existir. Nós é que precisamos ser senhores das nossas situações. Nós é que temos que ver como consciência o que está se passando e irmos equilibrando isto. Esse é o nosso trabalho, como consciência humana nessa etapa atual. Agora, essa consciência humana, a uma certa altura, quando consegue dominar todas essas coisas, controlar, organizar, quando consegue estabelecer uma harmonia, aí essa consciência vai se expandindo para outros níveis de trabalho, para outros níveis de tarefa. Mas não se pode saltar etapas nessas coisas, que precisa ir uma etapa depois da outra.